E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Agora vamos voltar um pouquinho em Joel 2, verso 23, que diz assim: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Essas são expressões para se referirem a um derramamento do Espírito Santo. A chuva temporã era a chuva que vinha na época do plantio, quando se plantava a semente. E a chuva serôdia era a chuva que vinha no período da colheita. Então a Bíblia usa essas duas expressões para se referir a um derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo é derramado no início da vida cristã para que você possa iniciar a sua caminhada cristã. Mas a chuva serôdia, que é o poder do Espírito, é derramado no final dos tempos para a conclusão da obra, para a colheita final das almas para o reino de Deus. Portanto, Joel descreve uma promessa, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Agora, esse derramamento do Espírito prometido em Joel e confirmado e repetido em Atos dos Apóstolos, precisa ser muito bem compreendido. Por exemplo, no dia de Pentecostes, em Atos 2, os discípulos estavam reunidos no cenáculo, orando, buscando sabedoria de Deus e buscando o poder do Espírito. De repente, eles escutam, eles ouvem um barulho e desce sobre eles o Espírito Santo. E eles começam a falar em outros idiomas. Atenção, a língua que eles falaram no Pentecostes não era uma língua estranha, era uma língua eram línguas de outras nações. Não sei se você me entende. De outras nações. E Deus os ensinou a falar em outros idiomas, porque no Pentecostes, que era uma festa que havia em Jerusalém, todos os anos, vinha pessoas de todos os países e de todos os povos da terra, vinham para Jerusalém, para adorar e para participar de uma festa religiosa, chamada Pentecostes. Então o que Deus fez? As pessoas vinham dos seus países, de suas nações, para Jerusalém, e Deus então derramou o Espírito sobre os apóstolos, os discípulos, e eles começaram a falar nas línguas daquelas pessoas, e lá em Jerusalém, então, eles começaram a pregar o Evangelho no idioma das pessoas. Então Pedro pregava num idioma para um grupo de pessoas, João pregava em outro idioma para um grupo de outras pessoas, Tiago para outro, e cada um foi pregando em um idioma e atendendo as pessoas que estavam em Jerusalém. Isso foi uma revolução, isso foi o que a gente chama de Pentecostes. A festa era a festa de Pentecostes e a expressão Pentecostes passou a ser usada para esse derramamento do Espírito e para esse momento em que os discípulos passaram a falar em outros idiomas. Veja o que diz Atos 2 sobre isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aqui está, a partir do versículo 1, diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar. Veja, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Bom, se eles receberam o Espírito Santo e passaram a falar, então o dom é de língua, não é de ouvido. Não diz aqui, eles passaram a ouvir, diz, eles passaram a falar em outras línguas, entende? Então, já vamos desmistificar e já tirar uma dúvida. O dom ali era de línguas, não era de ouvido. Porque tem gente que pensa que os discípulos falaram na língua deles e quando a voz chegava nas pessoas, chegava em outro idioma. Por exemplo, eu estou falando aqui em português e o Max, que é meu câmera, está me ouvindo em alemão, por exemplo. Se fosse assim, se eu falasse em português aqui e o Max escutasse em alemão, então o dom não é de língua, o dom é de ouvido. Entendeu? O que a Bíblia fala é do dom de línguas. Então, os discípulos falaram em outros idiomas e as pessoas que falavam esses idiomas ouviram a mensagem na sua própria língua. Isso aconteceu no Pentecostes. E um detalhe, havia um propósito. Qual era o propósito? O propósito era evangelização. Deus queria que as pessoas recebessem a palavra ali,
voltassem para os seus países e levassem o evangelho para os seus países. E foi exatamente isso que aconteceu, nada mais além disso. Está bem?